convidar para falar um pouco mais sobre ciência e fé na arqueologia bíblica. Ele que é professor de História e Ensino Religioso, graduado em História, bacharel em Teologia pela Unigran e mestrando em Teologia pelas faculdades Este. Eu quero que vocês recebam com muita alegria também o professor Wagner de Souza Rodrigues. Boa tarde a todos e todas, tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês. A gente vai conversar um pouco sobre ciência e fé e arqueologia bíblica. E não é a minha área de pesquisa, mas foi colocado o desafio. Eu vi um pouco de arqueologia na história, vi um pouco na teologia, mas não é a minha área de pesquisa, e Dionísio fez o desafio e a gente então topou, né? Porque faz parte do nosso crescimento, né? Esse desafio. Para começo de conversa, eu coloquei assim. O Kleber deu um pouco uma introduzida nesse tema. Eu elaborei alguns questionamentos. Ciência e fé são opostas? Ou é possível haver um diálogo entre ciência e fé? Hoje a gente percebe que existe no senso comum essa disputa, né, essa luta. Mas não é nosso objetivo aqui trazer essa visão. E sim que é possível haver um diálogo entre ciência e fé. Sim, porque um complementa o outro. Como poderíamos conceituar ciência? Como poderíamos conceituar ciência? Qual a definição de fé? O que torna esse evento científico, ou seja, de produção de conhecimento? O que torna esse evento hoje científico, gente? Esse evento ele se torna científico, ele se torna algo que pode produzir conhecimento à medida que a gente sistematiza o conhecimento. À medida que há um planejamento, há a sequência das ações, né, que vamos fazer o contato, Wagner, Kleber, vamos fazer, o que podemos fazer? Aí a gente vai para a pesquisa, a gente vai elaborar alguns textos, a gente vai pensar, aí vai chegar o dia do evento, aí vocês vão chegar aqui, alguém aqui vai ouvir algo que ainda não tinha ouvido, né? Vai aprender algo novo. Muita coisa pode ser que, isso eu já sabia, mas eu aprendi aquilo lá, né? Então, hoje, esse evento, tu pode citar ele num trabalho acadêmico, né? Tu pode usar uma frase que foi dita aqui e botar na tua nota de rodapé lá, né? Participação na palestra tal do evento, seminário Ciência e Fé, no dia tal, hora tal, né? Porque é um evento que um evento que traz a produção de conhecimento, tá? Então, interessante. Então, vamos refletir um pouco. Então, olha só que interessante. Ciência, eu peguei um conceito bem simplório do dicionário, né? Ciência é um substantivo feminino, conhecimento atento e aprofundado de algo. Corpo de conhecimentos sistematizados. Vindo que eu falei, quando a gente sistematiza, a gente está produzindo conhecimento. Corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Então, o dicionário ele vai trazer esse entendimento de ciência. Mas daí eu procurei ir um pouco mais além. Daí eu fui procurar alguns artigos da Cielo, e eu achei interessante o artigo desse rapaz, e ele vai dizer uma coisa interessante sobre ciência. Alguns criticam a fé, que a fé, ou o ensino religioso, o fenômeno religioso, ele tem uma dificuldade em se achar um objeto de estudo, né? Porque trata do transcendental, trata do interior do ser, né?
trata de algo que não é palpável, algo que a gente não pode tocar, né? A fé é algo que está além do que se pode tocar, palpar. Mas se a gente parar para pensar acerca da ciência, ela não tem toda essa precisão não também. Olha que interessante a definição desse acadêmico. A questão mais difícil de ser respondida ao se tratar da temática ciência é a que se relaciona com a sua definição. Ele já começa dizendo que definir ciência já é uma dificuldade. Já é difícil defini-la. Como definir ou conceituar ciência? Essa pergunta permeia grande parte do itinerário bibliográfico no campo das ciências, mas nem sempre é respondida. Freire Maia diz que raramente os filósofos das ciências se propõem a definir ciência. Já começa dizendo, olha, não é bem assim. Existem, segundo o autor, 3 motivos para essa recusa. O primeiro reside no fato de toda definição ser incompleta. Sempre há algo que foi excluído ou algo que poderá ter sido incluído. O segundo, na própria complexidade do tema, e o terceiro, justamente na falta de acordo entre as definições. Olha que interessante, ele deixa a gente numa saia justa, né? Fala da fé agora. Aliás, a fé, isso que eu me deparei voltando à academia, a fé tem uma disciplina que a gente aprende, não é disciplina, é componente curricular da EST, que é intitulada A Fé a partir do Desenvolvimento Humano. E é muito interessante os ensinamentos que a professora Gisela Streck, lá da EST, ela traz sobre a fé na perspectiva do desenvolvimento humano. Ela vai dizer que a fé, não ela, os estudiosos, né, que ela se utiliza, principalmente James Fowler, ela se apoia nesse autor, e ela vai dizer que a fé é um desenvolvimento humano, é um fenômeno humano. Você sabia que o ateu, quando ele diz que não crê em Deus, ele também tem fé? O fato dele crer que não existe, ele crê em alguma coisa que não existe, né? Então a fé é um fenômeno humano. E a fé não está relacionada apenas a uma instituição eclesiástica, a um credo religioso. A criança, quando ela suga o leite materno, quando ela está envolvida com os braços da sua mãe, ela está exercitando fé. Ela está aprendendo a confiar no transcorrer da vida. Quando ela enfrenta algumas desilusões, decepções, quando um pai promete que vai comprar tal coisa ou vai fazer tal coisa e não faz, ela está exercitando a fé, sabendo quando pode confiar, quando pode não confiar. Então, a gente exercita, a gente desenvolve a fé no transcorrer da vida, em qualquer coisa, né? Por exemplo, a pessoa vai pegar um avião e ela vai lá perguntar para o piloto se ele tem o brevet, ou ela acredita que a empresa já fez isso? Não, ela tem a convicção que alguém já fez isso, né? Até a hora do avião começar a cair, né? Aí ela chama Jesus de Genésio, né? Aí passa a ter fé na hora, né? Então a fé é um desenvolvimento, é um fenômeno humano. E essa dúvida que existe no meio acadêmico, que existe um pouco de rixa entre a ciência da religião e a teologia, né? Os cientistas da religião entendem que a fé é um fenômeno humano, religioso, e que é importante de ser estudado. Mas eles muitas vezes entendem que os teólogos são muito voltados para essas teorias que envolvem Deus, né? Então existe um pouco de rixa, né? Eu digo no bom sentido, nesse sentido. Aqui, ó, aí eu fui um pouquinho mais no artigo dele, eu digo, não, mas esse cara não vai poder ficar só me falando que a ciência, eu vou ficar no buraco negro. Não, daí ele foi um pouquinho mais. Opa, foi demais. Aí, ué? Aí, beleza. Aí ele vai dizer assim, ó.
Como alternativa, Freire e Maia propõem colocar de lado as fundamentações epistemológicas e, a partir do uso de princípios elementares, proceder a uma tosca definição de ciência, que contemplaria um conjunto de descrições, interpretações, teorias, leis, modelos, etc., visando ao conhecimento de uma parcela da realidade, através de uma metodologia especial, no caso, a metodologia científica. Olha que interessante, ele vai falar de interpretações, teorias, aí a gente vem de novo, né? A teoria evolucionista. Ontem um amigo me ligou falando assim, cara, eu fiz a faculdade, estou fazendo a faculdade de História, semipresencial, daí eu vou uma vez por semana na aula, e o professor é assim, bem debochado, e aí ele vai lá na aula e o professor começa a debochar da fé dele, debochar que ele é militar, e eu digo, cara, te acalma, não te desgasta com isso. E eu tentei explicar para ele que não, que o criacionismo é o certo. Eu falei, cara, não te desgasta com isso. Não te desgasta querendo defender Deus. Nosso Deus é o Todo-Poderoso, Ele não precisa da nossa defesa. Nosso Deus não precisa da gente, cara. Não te desgasta com isso. Tá? Então a gente tenta querer defender Deus. A gente tenta querer convencer o outro. Quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Gente, a ciência não está preocupada com o que a gente pensa. A ciência não está preocupada com o que eu creio, com a visão de mundo que eu tenho. A ciência está preocupada em analisar os processos históricos, as mudanças de visão de mundo. Né? Então, se tu quer ser cientista, então tu vai ter que te afastar um pouco do teu objeto de estudo para tu poder ver o todo, para tu poder ter uma visão mais ampla. Então, eu tive que afastar um pouco da minha fé, não da minha fé genuína em Cristo, mas eu tive que me afastar um pouco daquele fogo do Espírito, sabe? Que é aquela coisa assim que tu não explica mesmo, a ciência não explica. Tu chegar num culto, uma pessoa com AIDS, aí daqui a pouco levanta um outro que nem conhece, sei lá, aponta o dedo, assim te disse o Senhor. O sangue que está em ti está saindo pelo pé, e está entrando um sangue novo por tal parte do teu corpo, vai e faz o exame de novo. A pessoa faz o exame e está curada da AIDS. Como é que vai explicar isso cientificamente? Não tem explicação. Eu tive que me afastar um pouco disso para poder analisar e ver um pouco mais o todo. Né? Então, esse é o grande desafio. Eu falei para ele, cara, existe a teoria evolucionista e existe a criacionista. Ponto. São duas teorias. Tá? São duas visões. Agora, vamos ver o que é científico? Aí tá, daí vamos entrar num debate interessante. Tá? Agora, querer convencer o outro, esquece, cara. Te posiciona como ser, como alguém que está sendo um acadêmico. Né? Te posiciona, então. Questiona, né? Traz argumentos. Né? Porque hoje em dia existe uma tremenda sacanagem teórica que é o negar. Né? O negar não é refutar. A pessoa, ela pega, tu fala uma coisa e ela nega. Ela diz, não, isso não é assim. Por que não é assim? Ela não diz. Ela nega. E negar não é refutar. Né? Então te posiciona, questiona, mas não tenta convencer o outro. Hermann Brandt, ele vai trazer um entendimento interessante sobre a questão do pluralismo, inclusivismo e exclusivismo. Isso me confortou muito na academia. Porque a gente vê várias denominações e várias pessoas na academia, né? Ainda mais uma academia de teologia. E Brandt, ele vai dizer assim, o fato de tu te posicionar como ser, como cristão, tu não vai excluir o outro. Ele diz que muitas religiões também são exclusivistas. Há situações que nós vamos ser inclusivistas, nós vamos incluir algumas características de determinada visão de mundo à nossa. Tem momentos que nós seremos pluralistas, nós vamos então dialogar de uma maneira tranquila, sem cair no pau, né? Sem brigar, porque tem uns que começam a falar,
Não, a minha religião é certa, a tua é errada. Não. Ouve a religião do outro, ouve a visão de mundo do outro, dá o ouvido para o outro, e ouve, respira fundo. Mesmo que o Espírito Santo está te falando algumas coisas, mas conta até 10, até 20, e ouve, e depois te posiciona. Te posiciona como ser, como indivíduo, e tu vai estar sendo pluralista. Brandt, ele vai dizer isso, que quando a gente se posiciona como acadêmico, como crente, como pessoa, tu está sendo pluralista. Só quando tu não ouve o outro, daí tu não está sendo. Né? Então, bem interessante. Aí, eu achei a melhor definição de fé, eu achei de Hebreus 11, que eu resolvi escolher. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Né? Então, isso é fé. Né? A fé, por isso que eu botei ali, achei interessante aquela imagem, ele olhando para o horizonte, né? Vai saber, porque a mente de uma pessoa e o coração de uma pessoa e Deus é algo muito íntimo, gente, para a gente mensurar. É muito íntimo para eu chegar e dizer assim, aquele lá vai para o inferno, aquele lá vai para o céu. Aliás, o Kleber falou aqui, né, coisa linda, o estudo sobre astronomia, né, e aí tu vê, né, a Bíblia, esses dias me questionaram sobre isso, porque a Bíblia ela não fala do universo, né, mas tem uma palavrinha ali em Gênesis, logo no início, que Deus coloca, que ele fez os céus e a terra. Interessante que o céu não está no plural, ele não está no singular, ele está no plural ali no início. Né? O que pode ser esses céus? Né? Einstein ele conseguiu fazer um cálculo matemático e constatar que existem mais de uma dimensão. Então, existem mistérios aí. Né, que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue entender muita coisa, a gente tem que ter humildade para isso. Né, eu tenho que ter humildade para chegar aqui e reconhecer que eu não sei tudo, que é uma parte de um estudo que eu estou fazendo, que eu vou ter, de repente não vou ter respostas para todas as perguntas que me forem feitas, né, e entender que Deus é algo muito superior, algo muito mais complexo, que a gente possa falar, a essência do caráter de Deus, mas como é que eu vou saber que é essa a essência do caráter de Deus? É a mesma coisa chegar para uma criança que está botando o dedo na tomada, pequenininha assim, tira a mão daí que tu vai tomar um choque. Né? Que vai saber o que é choque, né? A criança não vai saber entender isso, porque vai muito além, né? Então, aí é um questionamento que a gente faz, né? A ciência se utiliza da fé? A gente começa a perceber que sim, que um pesquisador ele vai ter que se utilizar de interpretações pessoais, deduções, induções, ele vai ter que se utilizar de fé, né? E aí um exemplo que eu quero trazer é da Australopithecus lucy, encontrada em 1974, que foi encontrada a ossada dessa Australopiteco, e ela foi reconstituída, não só em um museu, em vários museus. Houve a reconstituição a partir dessa ossada. Aí, olha só que interessante, a própria ciência se utiliza da fé, ou seja, de convicções, interpretações subjetivas do pesquisador, induções, deduções, para estabelecer alguma teoria ou resultado identificado como científico. Logo, a ciência apresenta limitações e complexidades refutáveis. Um exemplo disso está na reconstituição de Lucy, um Australopithecus descoberto em 1974, na Etiópia, pelo professor Donald, um americano antropólogo, e seu aluno Tom Gray. E interessante, né? Complexidades refutáveis. É muito complicado quando uma teoria ela é irrefutável. Ela é uma teoria que ela não cabe uma contra-argumentação, ela não cabe um diálogo, né? Ela se torna universalizante. Então, o saudável é a gente abrir o debate,
né? Quando a pessoa pergunta por que eu sou crente, por que eu sou cristão, e eu poder falar, né? Eu acho que isso é saudável. E olha que interessante essa imagem. Aí, olha a ossada, eu coloquei no livro ali, no nosso material. A partir dessa ossada encontrada, olha o que foi feito, né? Observando as duas imagens, os espaços para a criação artística são maiores que a criação científica. Como que vai saber se o nariz era chato, comprido, se a orelha era grande, pequena? Como vai saber? Como que era a bochecha, né? Ou seja, o modo completo como muitos fósseis aparecem em museus ou documentários é resultado de um árduo trabalho de reconstrução, baseados muitas vezes em pressuposições, imaginações, possibilidades e, sobretudo, talento artístico. Isso não é eu quem digo, é o professor Rodrigo Silva, é um antropólogo, é um arqueólogo, fez várias escavações em Israel, Palestina e toda a faixa de Gaza, ali, Cisjordânia. Ele tem 2 doutorados em arqueologia, um em doutorado, inclusive, em Israel, e o outro é em arqueologia só. Um em arqueologia bíblica e o outro em arqueologia. Então, ele tem o capital simbólico para falar. Porque eu ainda estou adquirindo esse capital simbólico, ainda não tenho. Estamos começando na carreira da pesquisa. Tá? Mas quem falou foi um doutor que pesquisa na área e sabe o que está falando. E como se não bastasse, em alguns museus, a reconstituição do companheiro de Lucy e do seu filho, sem a descoberta nenhuma da ossada deles. Olha que interessante, né? Então a gente percebe que a ciência e a fé são muito parecidas. Olha o outro exemplo, outra versão, né, da Lucy. E a ossada do crânio não é aquela ali, é uma outra, é essa aqui, ó. É essa aqui. Pode ver lá, o crânio é só uns pedacinhos. E aí, inclusive, para reconstruir o crânio, tem um trabalho artístico, baseado em interpretações, pressuposições subjetivas do pesquisador. Tá? E a Lucy ficou com aqui ela está com uma cara de macaco. E aqui ela está com uma cara de africana. Interessante, né? Então, da mesma maneira que não existe uma pedra original do Jardim do Éden ou uma amostra orgânica do corpo de Adão, para provar sua existência, também não há nada concreto que indique que a história descrita pelo evolucionismo é verdade. É a principal, ficou meio escuro aí, né? Então não existe, gente. Aliás, 90% do que se tem arqueologicamente falando não são provas arqueológicas, mas são interpretações, na verdade, métodos que os arqueólogos se utilizam para eles conseguir chegar a um denominador. Ou seja, as ciências humanas, a gente não tem como ir para o laboratório e repetir o processo como a gente faz em outras ciências, né? Na matemática, na química, na física. Repete o processo, né? Para, então, conseguir de novo chegar a uma conclusão. Não, as ciências humanas, ela tem alguns métodos que ela vai utilizar. Por exemplo, se a gente começa a perceber que existem relatos de um homem e uma mulher inicial em vários textos extra-bíblicos e de outras civilizações, a interpretação que se tem é que quando tudo começou, é notório que quando os povos se espalharam, essa história tenha se espalhado também para outras civilizações. Não vai ser somente os judeus que vão ter essa visão, né? Vão ter outros também. Então, o doutor Rodrigo ele traz essa abordagem, né? Como a gente vai identificar isso. Aí. Então, daí vamos entrar um pouco na arqueologia bíblica agora. A arqueologia, na verdade, ela não tem a pretensão de querer provar que as coisas que estão escritas na Bíblia é verdade. Ela não tem essa pretensão. Ela tem a pretensão de
estudar como que era a cultura desses povos da antiguidade. E muitas vezes ela vai de encontro à veracidade da Bíblia. Porque como é que acontece? Os caras pensam assim, ó, pô, foi encontrado um achado tal no ano tal. E tem tal inscrição. Eles vão pegar e vão fazer assim, qual é o texto mais antigo, mais próximo que possa descrever algo desse achado? Assim que eles raciocinam. Aí eles vão para esses textos. Aí eles vão para a Bíblia, um deles, né? Que a Bíblia relata rios que a gente nunca viu em lugar nenhum. Daqui a pouco acham uma coisa que acha que o rio Gog é lá na região tal. Né? Então, a Bíblia, na verdade, agora voltando, por que da veracidade da Bíblia? Né? A Bíblia hoje é objeto de estudo, é uma fonte histórica, foi escrita por muitas pessoas, né? Só a nossa evangélica tem 66 livros, a católica tem 8 livros a mais. No Antigo Testamento, o Novo Testamento é igual, tanto na Igreja Católica quanto na evangélica. E tu começa a perceber que só no Novo Testamento foram feitas em torno de 5.300 inscrições, ou seja, cópias, que a gente chama de manuscritos, que tem a diferença entre autógrafos e manuscritos. Autógrafo era aquela própria carta que o próprio Paulo escreveu para os coríntios, punho dele. Ele escreveu, o povo de Coríntios, tudo escreveu. Esses são os autógrafos, esses não existem mais. O que existem são manuscritos. Manuscritos são cópias. E não existia como tem hoje uma fotocopiadora que tu vai ali, tira um xerox e manda igualzinho. Não, existiam pessoas que faziam essas escritas, que copiavam, os chamados escribas. À medida que esses escribas trabalhavam, tinha que ter alguém para revisar esses textos, para ver se ele não usou um termo errado, se ele realmente copiou, se ele não escreveu algo errado que pudesse mudar o sentido. Né? O texto profético, ele tem que ser igual. Hoje temos várias versões, né? A João Ferreira de Almeida é a mais assim tradicional e confiável, mas eles começam então a perceber essa veracidade do texto. Primeiro, a Bíblia ainda é o livro mais vendido e feito cópias no mundo. Só no Novo Testamento então foram feitas mais de 5.300 cópias. Depois da Bíblia no Novo Testamento, esse que eu estou dando exemplo, o que tem mais cópias é a Ilíada de Homero, que tem 643 cópias. Né? Então, assim, realmente copiada por um escriba, porque naquela época não era qualquer um que sabia ler e escrever, gente. Na antiguidade, a educação ela era privada, não era pública. A educação vai se tornar pública na Idade Média, quando a igreja começar a querer catequizar as pessoas e entender que todo ser precisa de educação, que nós somos seres que temos potencialidades que precisam ser desenvolvidas na escola. E depois deu um tiro no pé, né? Porque daí trouxeram instrução para o povo e a venda de indulgências foi motivo, né, de uma grande mudança no século XV. Então, olha que interessante, não tem uma data certa de início. Provavelmente nos primeiros séculos da era cristã. Não se utilizava técnicas de escavações, como se tem hoje. Primeiro era assim, era fazer achados, conseguir relíquias. Né? Esse era o grande, fazer coleções de relíquias. Inicialmente a arqueologia começou assim. Somente a partir do fim do século XVIII que a arqueologia das terras bíblicas passou a ter critérios de maior rigor científico. Com as conquistas napoleônicas, 165 cientistas o acompanharam na campanha do Egito. Aqui é um marco interessante, porque Napoleão, ele pega e vai conquistar o Egito, na campanha do Egito, e ele leva cientistas junto. E que o bicho curioso é cientista, né? O cientista, ele olha aqui, se vê uma pedra no chão, já fica olhando, parece meio perito o negócio, né? E os caras começam a vasculhar tudo. E tinha um grupo de arqueólogos também, nesses 175 cientistas. E aí eles descobrem uma peça interessante, que é o começo de tudo. O estopim arqueológico, eu coloquei. Essa pedra,
é uma pedra intitulada Pedra de Roseta, porque ela foi encontrada na cidade de Roseta, que fica a oeste do delta do Nilo. Essa pedra ela tem 3 tipos de inscrições, né? Entre o vasto tesouro antigo encontrado estava uma placa de basalto, trilingue. Né? Hoje ela está no Museu Britânico, em Londres. Ela tinha 14 linhas do hieróglifo, 32 linhas do demótico e 52 linhas do grego. Esses 2 primeiros são 2 tipos, na verdade, de idiomas egípcios. Tá? O hieróglifo primeiro e o segundo, eles são mais antigos que a primeira dinastia do Egito, para vocês terem uma noção. Então, o hieróglifo que Moisés estudou é mais moderno que esse aí. Né? Esse é mais antigo, é mais arcaico. Né? E não só essa peça, mas outros achados arqueológicos vão ser relevantes a partir de então. Tá? E esse senhor aí, ó, esse cientista, ele começa a ir para a Palestina, e ele, após inúmeros achados duvidosos dos caçadores de relíquias, finalmente começou a se ter um maior rigor técnico na arqueologia. William Foxwell, ele tinha 30 títulos de doutorado e 60 anos de pesquisa na Universidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Não é pouca gente, né? 30 títulos de doutor. Estudou pouco o cara, né? E aí, de todas as suas contribuições, nenhuma foi maior do que mostrar a um mundo cético a confirmação da história bíblica através dos achados arqueológicos. Se você estudar, anotar o nome desse cara aí, e for pesquisar sobre ele, sobre os estudos dele, aliás, tem um livrinho que eu recomendo você comprar, intitulado Escavando a Verdade, do Rodrigo Silva, que é um brasileiro, tem em português, e ele fala de uma maneira muito didática. Eu acho que aquele livro ali, ele sentou e começou a escrever depois desses 2 doutorados em arqueologia dele, assim, sabe? Que ele sentou e começou, porque é muito didático, tem referências, tem tudo, mas tu consegue entender de uma maneira bem clara, né? Assim, ó, o que é básico na arqueologia. Interessante, né? Esse senhor. Quando vem dados assim, gente, a minha fé aumenta. Quando eu vejo um ateu dizendo, não, realmente, traz um estudo científico que Deus existe, porque, não, ele traz argumentos, né? Ou então alguém que tem um capital simbólico desse, né? E vem falar que não, que a veracidade da Bíblia, né? Aí eu penso assim, Deus, grandão, tu é grande mesmo, né? Deus, ele é tremendo, né? Não é culto, né? Tem que cuidar para não se empolgar, né? Calma lá. Vamos segurar o negócio. Segurar o Espírito Santo é uma coisa louca, né? Não dá para segurar. Aí a função da arqueologia, que função ela tem? A arqueologia não tem a função ou responsabilidade em determinar conceitos como a divindade de Cristo, ou a futura ressurreição dos mortos. Da mesma forma, não se trata da arqueologia confirmar a Bíblia, no sentido de ser superior à revelação. Afinal, a maior confirmação deve vir de Deus, que é o verdadeiro autor das Escrituras. Confirmar a Bíblia, em diante eu botei entre aspas, porque no livrinho tem as referências de quem é que fala isso, para não dizer que é o crente que estou falando. Eu citei, tá? É outra pessoa que está falando, né? Porque a gente tem que cuidar, né? Para não botar a nossa fé como carreta na frente dos bois, né? Quando a gente vai escrever um texto científico, né? E cuidar muito para não trazer apenas autores que confirmam as tuas convicções. Tem que trazer autores que tu possa dar umas batidinhas nele também, para poder formar argumentos, né? Formular argumentos. Então tu tem que bater, recuar e usar alguns para te ajudar, né? Assim, conforme Wayne Grudem, a arqueologia, de certa forma, esclarece muitas passagens bíblicas, abrindo o entendimento e, em muitos casos, reescrevendo a história dos povos antigos com outra ótica, motivo esse que atesta a confiabilidade da Bíblia. Entenderam?
Olha que interessante, ó, passagens, ela esclarece muitas passagens bíblicas. E reescreve as histórias dos povos antigos. Eu não posso utilizar arqueologia para rasgar a Bíblia. Aliás, esse tem sido o interesse de muitos arqueólogos ateus. Isso é interessante, eu li hoje isso. Mas os achados, eles vão de encontro à Bíblia. Tá? Eles não são contraditórios à Bíblia. E isso é uma coisa que eles vêm reconhecendo. E isso é interessante. Olha o que é a chave agora sobre a arqueologia. A arqueologia, como você pode saber, é um ramo da ciência que procura recuperar um ambiente histórico e a cultura dos povos antigos, através de escavações e do estudo de documentos por eles deixados. Isso é chave, tá? Isso é chave sobre a arqueologia bíblica. E agora a questão da ressurreição de Jesus. Eu poderia trazer a questão do dilúvio, algumas questões que já são bem batidas, mas eu resolvi optar pela questão da ressurreição de Jesus, porque já existem estudos sobre isso, da veracidade da ressurreição de Jesus, e a questão que Jesus é o único que tu vai ver descrito na história que ressuscitou, né? Você não vai ver um Gandhi que ressuscitou, um Maomé que ressuscitou, daí o único que ressuscitou é Jesus. Então, interessante isso, né? Vamos mexer nisso aí. A questão da ressurreição de Jesus. O primeiro é a questão do escândalo. Então, essa é a linha de raciocínio que se utiliza, que é o laboratório das ciências humanas. É assim que os arqueólogos vão pensar, tá? É uma linha, é uma ótica, é uma visão. Primeiro, a questão do escândalo, porque uma mulher como primeira testemunha. Isso é um escândalo, porque a mulher, se for estudar, a mulher nesse tempo ela era objeto de consumo dos homens. A palavra da mulher não tinha força, né? A mulher ela vem conquistando o seu espaço como ser na sociedade. Agora, recentemente, começou na Revolução Francesa, mas a partir do século XX que a mulher vai realmente, né, vir como se posicionando, né, e tendo a sua... Então, se eles quisessem vender uma propaganda, esse é o pensamento que se tem, né? Poxa, como é que foi isso aí? Porque Constantino, ele oficializa o cristianismo. Então, Constantino era analfabeto, não sabia ler, mas tinha uma baita visão de mundo, baita leitura de mundo, era um baita estadista. E a mãe de Constantino, a Helena, se converteu. Alguns dizem que ficou louca a véia. Ela começou a fazer umas escavações loucas que diz que Deus revelou para ela, e ela achou um buraco na Palestina com 3 cruzes enterradas. E mandou uma pessoa que estava enferma deitar nas 3. E uma deitou na outra. Quando deitou na terceira, a pessoa foi curada. E tem uns escritos loucos sobre a dona Helena, sabe? E Constantino, ele se utiliza dessa, né? Imagina, Flávio Josefo, ele diz que quando uma pessoa era morta porque era perseguida por ser cristã, 10 se convertiu. Aí matava mais uma, mais 10. Ele disse, opa, vamos entrar para o meio deles, vamos oficializar esse negócio que está dando mais dinheiro. Oficializar essa religião aí do que aquele politeísmo romano, né? Então Constantino, ele teve essa visão, né, como estadista. Primeiro escândalo, a mulher não poderia ser se eles quisessem vender uma propaganda, fazer uma historieta, uma história com E e não com HI, eles não teriam colocado uma mulher como a primeira testemunha. Eles diziam que foi um homem que viu Jesus ressuscitado. Começa por aí. Segundo, indícios extra-bíblicos, Suetônio, Tácito e Flávio Josefo falam da ressurreição de Jesus. Vamos começar a ver alguns indícios fora da Bíblia. Os 3, Flávio Josefo não era ateu, mas os 2 primeiros eram. Flávio Josefo não era messiânico, era judeu, mas não messiânico. Ele não acreditava que Jesus era o Messias,
O Cristo para o grego é a mesma coisa que Messias para o judeu. Então, é um testemunho relevante. Primeiro que ele era historiador, dali do primeiro século, né, depois da ressurreição. Ele também tinha cidadania romana, era Flávios Joséfos, ele era como Paulo. Paulo tinha cidadania romana e cidadania, era judeu, né, mas também cidadão romano, porque era mestre em Israel. Imagina um cara altamente capacitado, depois de ficar 10 anos aprendendo com Pedro, que era analfabeto. Misericórdia, né? E teve que Deus trabalhar na vida do Paulo, né? E Flávio Joséfo, ele registra muita coisa interessante. Tem um livro, uma testemunha do tempo dos apóstolos, Flávio Joséfo. É um livro não muito grosso, pequeno assim, eu tenho esse livro. Mas tem um que é tradicional do Flávio Joséfo, que é a História de Israel. É um livro grosso assim, e ele vai trazer algumas passagens interessantes do que os romanos faziam com os cristãos. Algo bem cruel assim nas arenas, né, quando os imperadores faziam postes de concreto, amarravam as famílias que se convertiam e tocava fogo para iluminar o império à noite. Né, quando colocava as pessoas, os leões, com fome, 5 dias, e jogava nas arenas as famílias cristãs, criança pequena, para ser comida pelos leões, né, os chamados que a gente vê em Apocalipse, os mártires, né, aqueles que morreram pelo Evangelho. Terceiro, a questão mitológica. Toda vez que um mito se cria, tem sempre alguém para desmentir o mito, né? Então, já teria sido esquecida essa história da ressurreição. Então, o mito já cai por terra. E quarto, o testemunho vendido. Né? O que os apóstolos ganharam com isso? Geralmente, quando tu vai vender um testemunho, tu vai querer algo em troca, né? Então, o que eles ganharam? Um morreu decapitado, outro crucificado de cabeça para baixo, né? Tiago e Estevão apedrejado. E os outros a gente nem sabe. Sei lá, Bartolomeu morreu, se escafedeu, né? Ninguém sabe. Mas eles só sofreram perseguição. Então, não tem lógica, né? Aí a questão da ressurreição em si, para os judeus, ressuscitar até o terceiro dia era possível, pois acreditavam num possível coma. Os judeus acreditavam que se a pessoa ficasse em coma e ressuscitasse no terceiro dia, era normal. Não, ela estava num coma que era comum para eles. Mas Joséfo vai dizer que ele ressuscitou após o terceiro dia. Então, mas Jesus, conforme o relato de Joséfo, ressuscita após o terceiro dia. Logo para os judeus estava realmente morto. Se dissessem que Jesus morreu e sua alma foi para o céu, os platonistas aceitariam, uma vez que acreditavam que a alma iria para o Éon. Então, o pessoal lá que acreditava em Platão, nas teorias platonistas, iam acreditar, né? Mas não. E se dissessem que Cristo transmigrou, ou que sua alma saiu de seu corpo e encarnou ou reencarnou em outro corpo, também teriam adeptos de boa parte do judaísmo, pois acreditavam nisso. Mas dizer que Jesus morreu e ressuscitou, nem judeus, nem gregos, nem epicureus, nem ninguém em sã consciência naquela época tinha afinidade com essa versão. Então são argumentos interessantes. Aí aqui o relato de Joséfo. Olha, esse relato ele é muito precioso. É uma citação de Flávio Joséfo, um historiador que viveu entre 37 e 100 depois de Cristo. Ele diz assim, olha os termos. Por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio, se é que na realidade se pode chamar homem, pois ele era obrador de feitos extraordinários e mestres dos homens que aceitam alegremente a verdade, coisas estranhas. Então ele aponta a verdade como coisas estranhas, as curas, né, os milagres, os prodígios, que arrastou após si muitos judeus e muitos gregos. Ele era considerado chamado Messias. Embora Pilatos, por acusações dos nossos chefes, o condenasse à cruz, aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessariam de proclamar que passado o terceiro dia, passou o terceiro dia, não foi no terceiro,
Passado o terceiro dia, apareceu-lhes novamente vivo. Os profetas de Deus tinham respeito dele. Ademais, até o presente, a estirpe dos cristãos, assim chamada por referência a ele, não cessou de existir. Olha que interessante esse testemunho, né? A gente tem que olhar para esse testemunho e ver a relevância de um cara que estava lá naquela época, bem dentro do século, né? Ele estava ali mais próximo que nós e era historiador, né? Estava fazendo esse trabalho. E aqui eu botei assim, como a gente não tem muitos achados, essa pedra aqui é uma pedra que foi achado o nome de Pôncio Pilatos, né, uma inscrição que dizia Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Então, Pôncio Pilatos, que está na Bíblia, pelo menos o nome de Pôncio Pilatos, a gente tem um achado arqueológico, né, e encontrada por alguns arqueólogos italianos em 1961. Ao que tudo indica, Pilatos havia mandado construir um Tiberium, uma espécie de uma estrutura em homenagem ao imperador, e colocou o seu nome. Tá? Então, é um achado sobre o nome de Pôncio Pilatos. E para finalizando, eu achei interessante essa frase do Karl Barth, que diz assim: tudo o que eu digo sobre Deus, não se esqueçam, é um homem quem o diz. Lindo isso, né? Porque quem somos nós para falar desse Deus? Quem somos nós para dizer que conhecemos Deus? Então, dentro dessa ótica, eu venho agradecer a vocês e hoje eu me sinto assim que eu estou sendo transformado a cada dia, né, participando desse convívio com a igreja. Eu me converti em 2008, eu tenho 10 anos de conversão, eu já era historiador na época, e Deus tem feito muitas coisas. E lá na EST eu estudei sobre um autor chamado Martin Heidegger. Heidegger, que é um filho do seu tempo, é um teólogo da época da Segunda Guerra Mundial, do entreguerras, e ele vai fazer um estudo sobre o ser. E eu tenho percebido essa mudança no meu ser. Ele vai fazer a essência do ser, o ente. E ele compara, a gente puder comparar uma cebola que tem várias camadas. O interior dessa cebola é a essência do ser. E cada vez que surge uma camada, a gente vai se afastando do nosso ser, que é a cebola em si, é o ente, né? Que Heidegger vai falar que é o ente. Então, eu voltando-me para Deus e para estudar agora mais, parece que eu estou voltando para o interior da cebola, voltando para a essência do meu ser. E isso eu compartilho com vocês e agradeço e muito obrigado. Tá?